Oi, mais uma vez estamos de volta, atendendo a solicitação de um dos nossos seguidores aqui do canal. Hoje é para o Leônidas. O Leônidas me pediu que comentasse uma questão, aí ó, da banca Consulplan. Como a banca Consulplan, no ano de 2020, neste momento nós estamos gravando a questão, ainda não fez um concurso, eu peguei uma questão de 2019 sobre um assunto período composto. Olha lá. Segundo ele, há ao menos duas coisas importantes a saber sobre esses adolescentes. A maioria sofre de problemas psicológicos graves, está deprimida e tem comportamento suicida. Acerca da expressão, segundo ele, pode-se afirmar que, Leônidas, você e os outros colegas que estão seguindo essa questão neste momento, claro que quem fez a prova tem o texto inteiro. E às vezes esse tipo de questão que você vai vir agora, fica aparecendo para você que não tem o texto, ou para você que não leu o texto. Se você errar, você vai falar assim, também, eu errei porque eu não li o texto. Posso te garantir que independentemente de você ter lido o texto ou não, há certas coisas que a gente tem que acertar pelo velho método tradicional daquilo que muita gente rejeita, chamado decoreba. Eu não vou entrar em detalhes não. Coloque a questão na sua tela, pause a imagem, leia com cuidado, pense e só volte comigo quando você tiver chegado a uma conclusão. Vai lá. Olha só, pausou, né? Pensou na resposta. Por que eu falei para você que não precisava? Porque eles partiram da expressão segundo ele. Em momento algum do enunciado dessa questão, a gente viu que era uma questão sobre período composto. E, no entanto, olha só, eu coloquei, ó, período composto. Porque, segundo ele, o ele é um pronome, mas o segundo, aí nessa frase não é um numeral, primeiro, segundo, terceiro, não. Segundo ele, quer dizer, de acordo com o que ele disse, esse segundo é um conectivo. E a letra A disse que esse, segundo ele, possui valor aditivo, acrescentando uma nova informação aos fatos relatados anteriormente. Claro, toda frase de um texto, tendo você lido o texto ou não, se eu acrescento uma frase, eu estou acrescentando informações, sem dúvida. Mas o que atrapalhou a letra A, lamento se você marcou a letra A, você não acertou, é que a expressão segundo, em segundo ele, não indica adição. Quando eu falei de boa e velha decoreba, tem alguns conectivos que é importante que você decore. E se você já decorou alguns a sua vida inteira, e eu tenho certeza que alguns sabem de cor, outros têm trauma, mas algum dia alguém já te disse que o principal conectivo de adição é o E. E quem já estudou oração aditiva, sabe que a palavra segundo não é uma conjunção de adição. Então, lamento se você marcou a letra A. Na letra B de bola, eles falam de introduz uma informação por meio de uma ideia de conformidade. Opa, essa é a resposta da questão. Porque quando a gente fala em ideia de conformidade, ou o que a gramática convencional chama de oração subordinada adverbial conformativa, hoje, a maioria das bancas, vocês que me seguem aqui, vocês já me ouviram dizer isso, mas a maioria das bancas não trabalha com o nome tradicional, trabalha com a ideia. Então, a ideia de conformidade é muitas vezes apresentada como uma ideia de modo. Tá? Porque quando eu falo que alguém desempenhou uma atividade como eu sugeri, quer dizer, ela fez aquilo da maneira, do jeito, da forma, do modo que eu pedi. Então, às vezes você pode olhar a ideia de conformidade ou de modo. Claro que o principal conectivo, o principal elemento articulador, a principal conjunção, e é por isso que eu falei que tem certas coisas que é importante que você decore, sem dúvida nenhuma, é o conforme.
Até o nome conforme e conformidade tem a ver. Então, por exemplo, você deve agir conforme a lei determina. Você deve agir conforme a lei determina. Então, em conformidade com a lei, claro que se tivesse a palavra conforme, você saberia que era conformidade. Agora, eu também posso ter isso aqui, ó, como? Você deve agir como a lei determina. Cuidado que a conjunção como pode ser de comparação. Ele come como um animal, do jeito que o animal come. Tá? Agora, uma das características da ideia de conformidade é que as duas orações que a conjunção de conformidade une, têm verbos explícitos e diferentes. No como de comparação, não. Por exemplo, ele é tímido como eu. Eu estou comparando a timidez dele com a minha timidez. Só que eu tenho na primeira oração assim, ele é tímido. Na segunda, como eu, não tem outro verbo. Aí é comparação. Ele come como um touro. Ele come, mas depois do como um touro, não tem o verbo. Mas na ideia de conformidade tem. Por exemplo, essa é a palavra que está lá. Ó. Você deve agir segundo a lei determina. Então isso é a ideia de conformidade. Olha a letra C. Demonstra um elevado grau de formalismo do texto. Vem cá. O formalismo não seria na palavra segundo. Tem uma outra, essa é extremamente formal. Olha só. Com certeza que se a gente colocasse o consoante, tem muita gente que pensa que consoante é só aquilo que não é vogal. Também é. Letra B, uma consoante. Letra J, uma consoante. Agora, agir consoante a lei determina é agir em consonância com a lei, de acordo com a lei, do modo que a lei prevê. Então, o conforme, o como, o segundo ou o consoante são os conectivos. Então, quando eu falo assim, ó, de acordo com o professor, o tema é relevante. De acordo com o professor, o tema é relevante. Isso eu não coloquei não, mas também é de conformidade. Porque eu posso colocar, ó, conforme o professor, ou conforme disse o professor, segundo o professor, ou segundo ele disse, consoante o professor, e por aí vai. Então, quando eu falei em conformidade, eu nem li o restante. Mas como eu sei que está destacado uma palavra que é um conectivo, a letra A fala de edição e a letra B fala de conformidade. É por isso que a gente vai naquela ali. Então, Leônidas, eu atendi a sua solicitação, outras pessoas têm me pedido, eu estou aí colocando numa fila, estou dando um retorno para a pessoa, abaixo do comentário do vídeo você solicite a sua questão e a sua banca. Agora, essa é a banca que ele me pediu, a Consulplan, que como eu disse a vocês, no ano de 2020, neste momento em que eu estou gravando essa questão, ainda não fez prova, mas a Fundação Carlos Chagas, a FCC, já fez várias provas em 2020. E a Fundação Carlos Chagas hoje é das bancas, uma delas é uma das bancas que tem um tipo de cobrança que exige o seu conhecimento. Então estou divulgando a vocês um curso que nós temos aqui na casa. Olha lá, se você entrar no www.ivalonline.com.br, existe um curso de português e exercícios da banca FCC. Então são várias horas de exercícios separados por tema. Então tem ortografia, tem pontuação, tem concordância, tem crase, tem uso de pronome, tem período composto, enfim, todos os grandes assuntos que caem em prova. De uma banca que, se você estudar pela FCC, você faz outros concursos, tá bom? Então anote aí, www.ivalonline.com.br.